O presidente Lula teve um encontro fora da agenda oficial com Daniel Worcar, o dono do Master, no Palácio do Planalto, em dezembro de 2024. A reunião teria sido articulada por Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda de Dilma Rousseff. Gabriel Galípolo, então indicado para presidiar o Banco Central, também participou. Marina Helena fez uma postagem muito interessante ontem no Instagram, explicando tintim por tintim desse novo caso, esse novo destaque do noticiário. Achei bem interessante, entendi bastante das dúvidas que são levantadas a partir desse encontro. A princípio, por que fora da agenda? Por que não pode ser colocado, assim como o presidente faz, sempre às claras, né, de forma transparente, um encontro de um presidente da República com o presidente de um banco e ainda com a presença de Mantega e também do Galípolo. Marina? Pois é, em primeiro lugar, esse sigilo não deveria existir nesses casos. Você precisa colocar tudo na agenda. Ó, quando eu estive no governo federal, estava tudo na agenda, tudo explícito ali. Que absurdo é esse? Como é que a gente, em qualquer país sério, isso não existe? Mas vamos lá, o Lula disse que não tem vergonha na cara, né? Quem quer defender o Worcaro e o Banco Master. Mas espera aí, Lula, então você tem que começar aí falando com o seu time. Primeiro, esse ponto. Guido Mantega era o ministro da Fazenda da Dilma, homem forte do Lula. Quebrou a economia do Brasil. Como é que ele recebia? Foi contratado pelo Banco Master a pedido guardem esse nome, Jacques Wagner, né, o líder no Senado do governo do PT. Que já foi governador da Bahia. E por que é importante? Porque a Bahia é fundamental no caso do Banco Master. Cerca de metade do lucro do banco, o próprio Worcaro dizia que a galinha dos ovos de ouro do Banco Master era o quê? Aquele consignado que começou lá com Credit Sesta, exatamente na Bahia. A Bahia de Jacques Wagner, a Bahia também de Rui Costa, que olha só, estava presente nessa reunião. Essa reunião que não consta na agenda estava lá. Rui Costa, Lula, Galípolo e Mantega, que foi colocado por Jacques Wagner. Estão olhando? Galípolo, presidente do Banco Central, né, que estava ali fiscalizando, e esses outros nomes. Então, isso é muito importante, porque uma reunião fora da agenda, e aí as coisas começam a se encaixar. Por que Lula, apesar de ficar bradando aí que não tem vergonha na cara quem defende o Master, no fundo, por que o partido dele não apoiou a CPMI? 0 deputados apoiaram a CPMI do Banco Master e apenas 1 dos 9 senadores apoiaram. Então o PT tem uma bancada gigantesca que não apoia a CPI. Se eles quisessem tanto assim descobrir o que está acontecendo, por que eles não apoiariam? Ô Lula, isso é um absurdo defender e você diz que precisa investigar. Por que você não apoia? Por que você não dá? É só falar aí, ó, bancada. Opa, vamos lá, vamos apoiar. Por que ele não faz? Agora está começando a ficar muito claro por que Lula não faz. Porque quando você analisa o Banco Master e você volta lá para a Bahia, a gente vai falar mais disso quando a gente trouxer aqui o ministro Toffoli. Você vai ver que está tudo envolvido. Hoje tem um depoimento muito importante, lembrando que são 8 depoimentos aí do Banco Master entre ontem e hoje vai ser ouvido Augusto Lima, que era o sócio do Worcaro e foi quem intermediou tudo isso. E era amigo dessa turma toda, né? Era o grande amigo de Jacques Wagner, de Rui Costa, montou lá o tal do Instituto Terra no final de 23 com a sua esposa e lá estava Jerônimo Rodrigues, atual governador do PT, estava o prefeito lá de Salvador, que também disse que o Augusto Lima era o seu grande amigo. Então, a grande verdade é que na hora que você chega na Bahia, se a gente for abrir ali tudo o que aconteceu na Bahia, aí, gente, aí o PT vai ficar muito claro, né? Aliás, quais foram mesmo os escândalos de corrupção que já aconteceram no Brasil, que não tinham a digital aí dos petistas? Então, a gente está ficando escancarado. E a gente vai ver que não é só Mantega, não. Mantega recebia R$1 milhão por mês.
recebeu mais de 16. É que depois da Barsi, né, fica tudo até parece até pouco, mas é 1 milhão por mês para intermediar isso aí. E qual que era a incumbência de Guido Mantega? Isso também é muito importante. A incumbência de Guido Mantega era garantir a venda do Master Pool BRB. Vai vendo aí. Aquela que foi barrada, depois começou a desmontar toda essa fraude, porque ficou feio demais. Então, não foi o único ministro de Lula, não, né? O Lewandowski, ainda ministro da Justiça, recebeu 5 milhões também para prestar consultoria para o Banco Master. Cara, tá todo mundo aí super envolvido. Então, essa lorota do Lula não cola em nada. Pois é, os valores são cada vez mais astronômicos, os escândalos cada vez mais graves e profundos e temas complexos para a gente tentar entender, já que vamos descobrindo aos poucos, né, o fio da meada toda. Julie, apenas sobre Master teria sido essa reunião entre Lula no Palácio do Planalto, fim de dezembro de 2024, Vorcaro, Mantega e também o Galípolo, que ainda não era o presidente do BC. Lula teria dito nessa reunião que a questão ali do imbróglio todo da situação do Master deveria ser tratada com o Banco Central, mas de que forma isso vem a trazer importância para esse caso, esse conhecimento de Lula da história já desde 2024, especialmente esse contato já pessoal numa reunião que durou pelo menos 1h30 com o Vorcaro diretamente. Na verdade, né, o Guido Mantega foi fazer jus ao salário dele, né, porque ele foi pago para isso, para essa influência e levou o Vorcaro lá. Mas fontes estão dizendo que Lula disse que ele não ia tratar disso, que quem ia tratar disso era o Banco Central. Gente, vale a pena dizer, e isso tem que ser dito, que o Galípolo liquidou o Banco Master, né? Isso ele fez sofrendo muitas pressões, muitas pressões. Eu já cansei de falar isso aqui. Esse escândalo do Banco Master é um escândalo sistêmico, ele é um escândalo apartidário, ele engloba todo mundo, mas ele, ao contrário do Mensalão, do Petrolão, do INSS, não é um escândalo de petista, né? Quem tem conhecimento dessa história sabe que, infelizmente, o Banco Master era um banco do Centrão. Agora tem, como a Marina falou, o da Bahia, os consignados, os bilhões. Eu botei a lista do que cada governador botou. Governadores petistas, até agora um só, que escancarou, mas o resto tudo vocês podem ver lá que é centro-direita. Eu estava vendo aqui, ainda falta 40... Bom, já conseguiram as assinaturas para, como é que eu posso dizer, a CPMI ser instaurada, né? Aí eu estava vendo os partidos cujos senadores se recusaram. PTB, PCdoB, PSOL, né? Eu fiquei questionando ontem, Érica Hilton não vai falar nada disso não, ela não é senadora, mas assim, teve duas listas, 2 deputados e dos senadores, né? E dos deputados, o PSOL e o PT também não assinou. Partido Socialista dos Trabalhadores, né? Unidade Popular, Cidadania, Avante, quer dizer, você está entendendo? Não é uma coisa da esquerda. É muita gente envolvida que está se recusando a fazer a CPMI do banco mais fraudulento da história. É isso. O absurdo de Lula fazer uma reunião extracurricular não pode. Presidente do Brasil não pode encontrar com um banqueiro, mas a gente sabe que é para isso que o Vorcaro contratou o Guido Mantega, para chegar direto ali como ele chegou. Se as fontes que estão dando entrevistas falando, ali Lula disse quem vai cuidar disso é o Galípolo, e aí nesse caso eu tenho que agradecer ao Galípolo porque liquidou esse banco na hora errada até, porque demorou, tá? Isso é outra coisa que o Galípolo... Quer dizer, se lembra que a gente teve aquele economista falando? Não é que o Galípolo demorou, é que para liquidar um banco demora mesmo, são vários processos, né? Agora o Vorcaro foi comprando influências, gente, inclusive influências em volta do PT, como ministros, indicado por ele, né? O que o Toffoli tem a ver com isso? Alexandre de Moraes,
mas também tem Nuno Marques. Como eu disse, esse é um escândalo sistêmico. Infelizmente, não é um escândalo de um lado só. É um escândalo que mostra a perversão de Brasília, né? E os pervertidos que lá estão. Agora, Marcília, choca mesmo esses valores todos, né? 1 milhão de salário por mês para o Guido Mantega, 5 milhões para uma consultoria jurídica do Lewandowski, 129 milhões desse acordo com o escritório da esposa do Alexandre de Moraes, né? Para também prestar assessoria jurídica como escritório de advocacia para o Banco Master. E aí eu trago para você, gostaríamos de te ouvir falando sobre essa reunião, mas também eu acrescento que cresce a pressão por parte do presidente Lula sobre o ministro Dias Toffoli. Segundo fontes ouvidas por Oeste, Lula quer que Toffoli devolva o caso para a primeira instância. Na avaliação dos petistas, a insistência do ministro em se manter na relatoria do inquérito expõe o tribunal a críticas e reforça o caráter político da Suprema Corte. Lula chegou a mencionar que Toffoli deveria deixar o Supremo diante desse desgaste do Master. É nesse contexto que surge, mais uma vez, o nome de quem? Rodrigo Pacheco, para ocupar uma possível cadeira no Supremo, caso a vaga venha a ser aberta. Lula, que também fez uma reunião de emergência com a participação de Fernando Haddad, que explicou toda a situação grave do Banco Master, e também já há aí comentaristas políticos que falam sobre a possibilidade de Lula estar puxando a sardinha, protegendo, por um lado, o dono do BTG, André Esteves, um nome que começa a aparecer cada vez mais forte porque era um interessado direto na falência, no fechamento do Banco Master, e, por sua parte, Toffoli, claramente, como a gente vê, tenta proteger, puxar a sardinha para o Daniel Vorcaro. Como fica esse embate, essa sinuca de bico aí? Olha, Adriana, bom, primeiro essa reunião do Lula, secreta ou sigilosa, isso não existe, né? Isso não existe em uma democracia. Em uma democracia, um presidente da República se reúne com qualquer um dentro da agenda, né? Fora da agenda, a menos que exista algum assunto que mereça sigilo, tipo algum assunto de segurança nacional, algo assim, óbvio que não é o caso. Ao contrário, é um assunto de insegurança nacional o presidente se reunir com um banqueiro. Então, isso, claro, é batom na cueca, né? É tão batom na cueca quanto voar de jatinho com o ministro e dizer que só conversou sobre o Palmeiras. Claro que essa conversa, não importa o que o Lula disse, ela em si, por ele ter participado, por eles terem topado fazer essa reunião, por essa reunião ter sido marcada, o Lula ter sido levado a ela em si, isso já é algo que causa insegurança jurídica, já é algo que não é institucional e que não deveria ser feito. Independente do resultado, né? Você não leva um presidente da República para se reunir, só um exemplo, tá, com um bandido e fala assim, mas não aconteceu nada. Não, já aconteceu, ele se reuniu com um bandido. Então, a gente precisa entender o ato em si, não o resultado aqui que é o constrangedor, né? Um presidente não faz isso, mas esse presidente faz porque tudo faz, né? Tudo acontece lá dentro. Então você tem o Jacques Wagner, que é um líder do PT, arranjando emprego para o Mantega para ganhar 1 milhão de reais por mês para fazer o quê? Para arranjar 4 encontros? 4 encontros em nome do Banco Master. Então, olha como tudo está corrompido dentro desse governo. Isso é um completo absurdo. Agora, o Lula, quanto à questão do Toffoli, o Lula está rifando o Toffoli. Por que o Lula está rifando o Toffoli? Bom, fora eventuais mágoas que tenham ou que o Lula possa ter com o Toffoli, o Lula ele não é burro. Uma coisa a gente não pode negar, burro ele não é, né? Ele acha que a gente que é burro, esse é o problema dele, ele se acha muito esperto. E o Lula, dentro da sua esperteza, uma esperteza para malandragem, vamos dizer a verdade, ele vai rifar o Toffoli porque o Toffoli começa a se sujar de uma forma que não dá mais para limpar. Não. Tem gente ou tem ano pessoas... Ano de eleição. Então tem políticos, tem autoridades que começam a se sujar de um jeito que não tem como limpar. Você veja o Fachin, ou o Fraquim, como disseram que dentro do STF estão chamando o Edson, o ministro, de Fraquim, de tão fraco que ele é. O Fachin, ele tentou limpar a barra do Toffoli e ficou sujo ele.
né? O próprio Faquinha que saiu sujo com aquela nota esdrúxula, ridícula que ele fez para defender o Toffoli. Então, tem um momento que não dá mais para limpar o colega. E esse é o momento que o Lula sentiu, sacou e falou assim, bom, vamos reifar o Toffoli, porque não dá mais para limpar. E outra, eu fico bem nessa história, porque eu vou nomear mais 2 pessoas e resolvo o problema que eu tinha com o Congresso, porque ele queria botar o Messias, ao botar o Messias ele ficou mal com o Congresso, porque o Congresso queria o Pacheco, e inclusive isso era uma das dificuldades dele conseguir aprovar o nome do Pacheco. Se ele nomear o Messias e o Pacheco saindo do Toffoli, para ele é uma maravilha. Ele se resolveu do ponto de vista eleitoral, tirou da sua carteira de parceiros um ministro que vai se dar mal, o Toffoli não vai se dar bem. Se esse caso for para a primeira instância, for para Marte, for para Saturno, não importa. O futuro dará conta de contar o que o Toffoli é. O Toffoli é muito pior do que a gente está vendo. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.